Capítulo 2. Do regime e da jornada de trabalho. Artigo 57. Salvo disposição legal em contrário, o servidor efetivo fica sujeito ao regime de trabalho de 30 horas semanais. Parágrafo 1º. No interesse da administração pública e mediante anuência do servidor, o regime de trabalho pode ser ampliado para 40 horas semanais, observada a proporcionalidade salarial. Parágrafo 2º. É vedado aplicar ao regime de trabalho interpretação por analogia, extensão ou semelhança de atribuições. Parágrafo 3º. A jornada de trabalho em sistema de escala de revezamento deve ser definida em lei ou regulamento, observando o registro em folha de ponto do horário de entrada e de saída. Artigo 58. O servidor ocupante de cargo em comissão ou no exercício de função de confiança tem regime de trabalho de 40 horas semanais, com integral dedicação ao serviço. Artigo 59. No serviço noturno, a hora é considerada como tendo 52 minutos e 30 segundos. Parágrafo único. Considera-se noturno o serviço prestado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Artigo 60. Para atender a situações excepcionais e temporárias do serviço, a jornada de trabalho pode ser ampliada, a título de serviço extraordinário, em até 2 horas. Parágrafo único. Nos casos de risco de comprometimento da ordem e da saúde públicas, o governador pode autorizar, excepcionalmente, a extrapolação dos limites previstos neste artigo, para os servidores que atuem diretamente nas áreas envolvidas. Artigo 61. Pode ser concedido horário especial ao servidor. Inciso 1º. Com deficiência ou com doença falciforme. Inciso 2º. Que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou com doença falciforme. Inciso 3º. Matriculado em curso da educação básica e da educação superior, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da unidade administrativa, sem prejuízo do exercício do cargo. Inciso 4º. Na hipótese do artigo 100, parágrafo 2º. Parágrafo 1º. Nas hipóteses dos incisos 1º e inciso 2º, o horário especial consiste na redução de até 20% da jornada de trabalho e sua necessidade deve ser atestada por junta médica oficial. Parágrafo 2º. Nos casos dos incisos 3º e inciso 4º, é exigida do servidor a compensação de horário na unidade administrativa, de modo a cumprir integralmente o regime semanal de trabalho. Parágrafo 3º. O servidor estudante deve comprovar, mensalmente, a sua frequência escolar. Artigo 62. Sem prejuízo da remuneração ou subsídio, o servidor pode ausentar-se do serviço, mediante comunicação prévia à chefia imediata. Inciso 1º. Por um dia para: Alínea A. Doar sangue. Alínea B. Realizar, uma vez por ano, exames médicos preventivos ou periódicos voltados ao controle de câncer de próstata, de mama ou do colo de útero. Inciso 2º. Por até 2 dias, para se alistar como eleitor ou requerer transferência do domicílio eleitoral. Inciso 3º. Por 8 dias consecutivos, incluído o dia da ocorrência, em razão de: Alínea A. Casamento. Alínea B. Falecimento do cônjuge, companheiro, parceiro homoafetivo, pai, mãe, padrasto, madrasta, filho, irmão, enteado menor sob guarda ou tutela. Artigo 63. Em caso de falta ao serviço, atraso, ausência ou saída antecipada, desde que devidamente justificados, é facultado à chefia imediata,
atendendo ao requerimento do interessado, autorizar a compensação de horário a ser realizada até o final do mês subsequente ao da ocorrência. Parágrafo 1º. O atraso, a ausência justificada ou a saída antecipada são computados por minutos, a serem convertidos em hora, dentro de cada mês. Parágrafo 2º. Apurado o tempo na forma do parágrafo 1º, são desprezados os resíduos inferiores a 60 minutos. Parágrafo 3º. Toda a compensação de horário deve ser registrada pela chefia imediata junto ao setor de pessoal da repartição. Artigo 64. As faltas injustificadas ao serviço configuram: Inciso 1º. Abandono do cargo, se ocorrerem por mais de 30 dias consecutivos. Inciso 2º. Inassiduidade habitual, se ocorrerem por mais de 60 dias, interpoladamente, no período de 12 meses. Artigo 65. Salvo na hipótese de licença ou afastamento prevista no artigo 17, parágrafo 2º, considera-se falta injustificada, especialmente, a que decorra de: Inciso 1º. Não retorno ao exercício, no prazo fixado nesta lei complementar, em caso de reversão, reintegração, recondução ou aproveitamento. Inciso 2º. Não apresentação imediata para exercício no órgão, autarquia ou fundação, em caso de remoção ou redistribuição. Inciso 3º. Interstício entre: Alínea A. O afastamento do órgão, autarquia ou fundação de origem e o exercício no órgão ou entidade para o qual o servidor foi cedido ou colocado à disposição. Alínea B. O término da cessão ou da disposição de que trata a alínea e o reinício do exercício no órgão, autarquia ou fundação de origem.